Então, tecnologia aliado a marketing, A marketing, né? Então, exatamente. realmente é um diferencial. Exatamente. Muito exatamente. bom. E aí, falando do futuro dos mercados do trabalho, aí, o que Legal. a gente tem para... Show. Legal. Então, eu acredito demais que a IA, ela vai ser uma tecnologia assim como o celular é necessário nos dias de hoje. Então, se você tem uma pessoa que ela não tem celular, ela tá meio exclusa do mercado, né? Porque ela não consegue ter acesso à informação, ela não consegue ter acesso às vezes algum sistema de trabalho, algum sistema que o trabalho dela precisa. Às vezes a pessoa está na faculdade e agora as faculdades têm tudo por sistemas da universidade. Tudo, né? Exatamente. Então, às vezes uma pessoa que não tem celular, hoje, ela tá bem atrás do resto. Então a IA, pelo fato dela ter sido democratizada, você tem N soluções surgindo em várias áreas. Então, por exemplo, você tem o Meta contratando, há muito tempo isso já, psicólogos cognitivos que saibam utilizar IA. Por quê? Porque eu preciso entender de cérebro humano para que eu consiga ler os dados que as pessoas colocam dentro do comportamento para que eu diga, olha, esse ser humano aqui, ele clica mais quando o botão tá vermelho, ou quando o pop-up vem de cima para baixo, ou quando o pop-up aparece no meio da tela. Então, você precisa ter um psicólogo cognitivo que entende de banco de dados IA. Da mesma maneira que você precisa de advogados que entendam de bancos de dados e que entendam como utiliza a inteligência artificial para fazer, por exemplo, a revisão de contratos de uma forma mais rápida. Então, a IA ela faz uma varredura nos documentos e o humano ele faz a revisão dessa varredura. Então, não significa que a IA vai fazer 100% do trabalho, porque não tem como. Mas o humano aliado com a inteligência artificial, ele se torna mais rápido e mais assertivo. Então, qualquer profissão de qualquer mercado, seja de audiovisual, de nutrição, de psicologia, de marketing, vai ser impactado pela tecnologia. Por quê? Se você não se atualizar e se você não correr atrás disso, você não precisa ser o matemático, você não precisa ser o estatístico, mas você precisa entender mais ou menos como ela funciona, como que ela aprende, quais são as limitações da tecnologia, porque ela não é um oráculo, ela é um modelo estatístico. Então, não posso levar em consideração 100% daquilo que ela fala. Né? É que quando a gente fala, assim, pra uma pessoa que tá totalmente fora, cara, do nosso mercado, pra mim, eu vivo isso, né? A galera vive isso, mas pra alguém que tá totalmente fora, parece que tá dentro... É de outro mundo, tá ali dentro do computador e, assim, vira de um lado, vira do outro celular pra ver como que vai entender. E eu acho que uma das grandes perguntas, e que pode ser a pergunta de $1 milhão, é como que eu posso me atualizar, né? Tô assistindo aqui, ouvindo o Caio falar, isso é bem importante. Tô incomodado, meu, caramba, esse cara vai acabar com o meu emprego. Tô incomodado. Só que assim, eu sou o advogado lá, sou advogado, me formei, o que eu posso fazer, né? Legal. Pra onde o que eu tenho que estudar nesse momento? Eu preciso virar matemático agora? Legal, entendeu? legal. Eu preciso aprender... vetor? Então. Isso eu discordo totalmente. Exato. Porque você é um profissional, por exemplo, se você é um advogado, você tem que entender como as leis funcionam. Você tem que entender como o governo funciona, como funcionam as taxações, como funcionam as regras da sociedade que a gente vive. Mas você precisa ter um domínio raso, não precisa ser complexo de como essas tecnologias funcionam. Então, um exemplo prático aqui que eu dei, você pode inserir um documento de PDF... no próprio ChatGPT ou, sei lá, uma IA própria que a sua empresa tem desenvolvendo, para ele fazer resumo daquele documento, para você atrelar. Inclusive a gente já faz isso dentro da nossa empresa na área de advocacia. Então a gente pega uma cláusula específica e coloca o contrato ao lado da cláusula, e aí eu pergunto, olha, a cláusula número 3.1.2, ela está de acordo com essa regra? Sim ou não? Então ele consegue fazer essa varredura e é óbvio que quando você olhar para essa resposta, você não vai assumir isso como uma verdade absoluta. Você vai investigar para ver se aquilo está realmente correto ou não. Então, mas isso acelera muito o processo. Essa dica que você deu já é ótimo. Então, para o advogado lá que se formou, é legal ele já conhecer as ferramentas que pode auxiliar ele no trabalho para acelerar e ele ser mais produtivo. Exatamente. E é muito difícil hoje de você ter conteúdo confiável nessa área, porque como explodiu, você tem dois tipos de pessoas hoje, aqui são a maioria, que elas distribuem conteúdo na internet sobre IA.
você tem o profissional que ele é técnico, ele é um cientista de dados, um engenheiro de dados, e ele fala sobre matemática, sobre estatística, sobre tecnologia, e ele ensina esses profissionais a se qualificarem. E você tem o charlatão, que ele acha que ele entende de inteligência artificial porque ele sabe usar o ChatGPT, ele resume inteligência artificial no ChatGPT. Eu acho que ele tem ideias sobre onde aplicar. Tem ideias de onde aplicar tal, e ficar distribuindo isso como se... E ele acaba se aproveitando dessa hype, porque é um tema, um assunto que as pessoas estão procurando e estão querendo saber muito. Mas, na verdade, ele não... ele vende um resultado, ele vende um conhecimento que, na verdade, não existe. Um conhecimento que é justamente porque existem pessoas que não sabem nada sobre isso. Então, se eu não sei nada, como que eu vou conseguir avaliar se aquele é ou não é um bom conteúdo? Se aquele é ou não é algo relevante? Então, esse foi um dos motivos de eu começar a fazer de uma forma mais profissional essa distribuição de conteúdo. Então a gente tem o meu Instagram, a gente tem um canal no YouTube que a gente tem vídeo toda semana, podcasts como esse que eu acabo participando, e eu sempre trago indicações da onde procurar da fonte. Eu sempre fui esse cara que procurava conhecimento da fonte. Então, se eu for procurar de como funciona o algoritmo do Instagram, eu não vou procurar num conteúdo que tem lá no Instagram ou no YouTube. Eu vou no site do Meta e eu vejo lá eu leio a documentação de como funciona o algoritmo de predição do Meta. Então não é fulano que me disse, é a empresa que produz isso e ela me diz o que é. Então acho que essa é uma dica de ouro, de que para você procurar as informações na fonte. Porque se você não procura na fonte, você tá à mercê... Às vezes a pessoa ela tá até falando algo relevante, que você tá aprendendo com ela, mas você tá aprendendo através de uma percepção da pessoa. De alguém, isso já tá induzido já. Exato. Então, às vezes ela tá enviesando o conteúdo de alguma forma que faz com que você não entenda de fato o que tá realmente acontecendo. Não significa que você não tenha que consumir, ouvir as pessoas, ouvir as pessoas. Exatamente. Às vezes ela teve um insight por conta do conhecimento, do know-how dela, que você não teria lendo aquele artigo. Sim. Ou aquela documentação. Então é legal você... Isso, eu acho que é bacana pegar informações de todos e eu ter a minha opinião e não ser guiado ou voltado, enviesado através de uma opinião. Eu acho que terceira. Isso pra tudo, né, cara? Pra tudo. Pra tudo, não é só pra EA não, tá, gente? É pra tudo. É pra tudo, Não dá pra se enviesar. Política também, várias outras coisas. Exato, você precisa escutar de todo lado. Hoje, imagino que, assim, pra se manter atualizado, você tem uma rotina de estudos ou de se atualizar, tem que conciliar com o dia a dia da empresa e tudo mais. Você é casado? Não, tá. Então você tem um... Tem um tempinho ainda. Você já tem um tempinho. Você é casado com filho, então aí você vai ver